Olá, sejam todos bem-vindos. Se essa mensagem chegou até você, é porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Obrigada pela sua presença, obrigada pela sua companhia. Estamos no 30º dia dessa busca intensa, maravilhosa, prazerosa, a sabedoria do Senhor. Estivemos aqui buscando o Senhor diariamente, a sua sabedoria, a sua capacitação e entendimento. E eu tenho certeza que nesses dias alegramos muito o coração do nosso Pai Celestial, porque aprendemos na palavra dele que o filho sábio alegra o coração do Pai. O filho sábio exulta em alegria o Pai, traz para ele honra, traz para ele prazer. E é isso, tenho certeza que o Senhor tem olhado para nós de forma diferente, uma forma de que esse filho está querendo me agradar. E aí eu vou abençoá-lo, eu vou recompensá-lo por essa busca, por essa decisão. Como estou feliz, parabéns para você que está concluindo. Amanhã será a conclusão desses 31 dias. Mas todos os dias estaremos aqui novamente buscando a sabedoria da palavra do Senhor, a revelação dele. É a própria boca do Senhor falando conosco, é a maior revelação que existe, é a palavra do Senhor. E eu estou muito feliz, tenho certeza que você está feliz, tenho certeza que você agora será uma pessoa diferente. Para cada atitude que você for tomar, para cada decisão que você tiver que tomar, você vai consultar o Senhor antes. A sabedoria está te conduzindo num caminho de honra, num caminho da prosperidade, num caminho de harmonia, que aprendemos que a sabedoria nos ensina a estar em harmonia com as outras pessoas. A sabedoria me ensina a falar, a sabedoria me ensina a ouvir. Então você será uma pessoa melhor, capacitada para a glória do Senhor. Amém? E o Senhor está revelando segredos a você, tenho certeza disso, porque é assim que está acontecendo na minha vida. O Senhor, quando a gente se achega a Ele, Ele se revela a nós. O Senhor diz, aquele que me busca, encontra. Por isso que eu estou falando, eu tenho certeza, porque a palavra do Senhor não mente. E ele disse, aquele que me busca, encontra. E você está buscando o Senhor nesses dias, nesses 30 dias. E o Senhor está se revelando a você, sim. Aguça os teus ouvidos espirituais, aguça os teus ouvidos naturais. Silencia as outras vozes. Saia das distrações do mundo, porque o Senhor, Ele está falando com você. Por meio da palavra, por meio de sonhos, por meio de pessoas, de mensageiros do reino dele, ele está falando com você. Só você precisa parar e prestar atenção. Amém? Então é isso. Estou muito alegre. Amanhã será a conclusão desses 31 dias de sabedoria. Uma sabedoria diferenciada. Uma sabedoria sobrenatural, uma sabedoria divina que você não encontra em nenhum livro da terra, que você não encontra em nenhum curso que você vai comprar ou já comprou, que você não encontra no homem natural, a não ser que seja revelada por Deus. E nós vamos entender que no capítulo 30 existe um autor diferenciado, porque os outros nós ouvimos falar de Salomão. Só que aqui há um personagem diferenciado no qual ele fala isso, da sabedoria que não é no mundo que ele encontrou, foi na revelação do Senhor. Olha só, o personagem chama Agur, Ditados de Agur, assim começa o capítulo 30 de Provérbios. Diz assim, Ditados de Agur, filho de Jaque, oráculo. Oráculo ele pode ser um ditado ou uma profecia. A tradução pode ser assim também. Ditado, profecia. Então é isso, vamos lá. Este homem, quem é este homem? O Agur. Ele declarou a Itiel e a Ucal, ou seja, são os destinatários desta palavra. Ele está enviando para alguém. Para Itiel e Ucal. Assim diz no versículo 2, sou o mais tolos dos homens.
não tenho o entendimento de um ser humano. Não aprendi. Vamos lá. Eu quero trazer para você o seguinte. Eu sou o mais tolo dos homens. Não tenho o entendimento de um ser humano. O que Agur está querendo dizer? Ele já começa praticando a sabedoria. O que ele faz? Ele reconhece suas limitações, a sua ignorância diante de Deus. É o que nós viemos fazendo aqui nesses 30 dias, buscando no Senhor a sabedoria, o entendimento e o conhecimento nele, dizendo: Senhor, eu preciso de ti. Por quê? Porque eu sou ignorante, eu sou incapacitado para conhecer os teus mistérios, a tua revelação. Então eu me torno mais ignorante dos homens. E ele pratica a humildade. O que aprendemos também na palavra do Senhor, que a humildade é uma atitude de sabedoria. E aí ele reconhece a sua limitação e a sua ignorância diante de Deus. E isso não é algo ele fazendo modéstia, falsa modéstia. Não, não é. Você percebe que ele revela uma humildade verdadeira nesse versículo 2. Isso é a atitude de um sábio. Então, ele já tinha sabedoria quando ele reconhece toda a sua ignorância diante do Senhor. E o que ele faz? É a sua consciência na dependência de Deus. Ele declara que eu sou o mais tolo dos homens, não tenho entendimento de um ser humano. Senhor, eu sou totalmente de ti, dependente de ti, para aprender, para conhecer, para entender. Isso é muito bonito. E ele continua dizendo assim: não aprendi sabedoria, não tenho conhecimento do santo. Ele diz para si mesmo: eu não tenho acesso à sabedoria divina. Eu não tenho este conhecimento, Senhor, o conhecimento do santo, do alto, do teu reino. É algo que vem pela revelação. Por isso falamos que a palavra do Senhor ela é revelada. É o Senhor falando através da sua palavra para nós. Se você não tem a revelação de Deus, a Bíblia se torna somente um livro de leitura. Mas quando você começa a pedir que o Espírito de Deus fale com você, pois ele inspirou pessoas a escrever, ela passa a ser uma revelação. Num versículo que qualquer pessoa poderia ler e passar por um versículo comum, para você há uma revelação da sua vida. Algo que Deus está dizendo para você fazer ou deixar de fazer. Algo ali o Senhor vai tocar no seu coração. Por isso fala que ela é uma espada de 2 gumes. Ela consegue atravessar a alma e o espírito da pessoa. E ali é revelado ao seu espírito. É revelado a você o propósito de Deus na sua vida. E aqui ele está dizendo: eu não aprendi a sabedoria, não tenho conhecimento do santo. Ele percebe que essa sabedoria aqui não é uma sabedoria comum. Ela não vem pela inteligência humana. Ele reconhece que essa sabedoria vem de Deus e só através dele poderia adquirir essa sabedoria. Ninguém pode conhecer a Deus sem que ele mesmo se revele. Ninguém conhece a Deus, a não ser que ele mesmo se revele. Por isso precisamos buscá-lo, porque ele diz na sua palavra: aquele que me busca, encontra. E o que acontece? Vamos concluindo. O 4, ele diz assim: quem subiu aos céus e desceu? Quem ajuntou nas mãos os ventos? Quem embrulhou as águas em sua capa? Quem fixou todos os limites da terra? Qual é o seu nome? E o nome de seu filho? Olha que revelação. Isso aqui é uma palavra revelada. Ele está falando aqui sobre o Filho de Deus, Jesus Cristo. E o nome do seu filho, você percebe que ele fala no singular, porque Deus tem um filho.
O único filho foi nos dado, não é assim que fala a palavra do Senhor? Que ele nos deu o seu único filho por amor a nós, para nos salvar. E aqui ele tem uma revelação, qual é o seu nome e o nome do seu filho. Conte-me se você sabe. Olha só, é uma declaração poética do poder de Deus. Ele está fazendo perguntas, ele faz perguntas que aponta para o fato de que só Deus, somente Deus, tem o domínio sobre o céu, o vento, as águas e a terra. E a pergunta final que ele faz, qual é o seu nome e qual o nome do seu filho? É interessante, muito interessante, porque Jesus Cristo, Filho de Deus, embora ele não conhecia, não soubesse disso plenamente, lhe foi revelado. Ele estava recebendo a sabedoria divina, a revelação do Senhor na sua vida. E eu vou te encorajar. Assim como Agur, ele fez perguntas para Deus. Qual é o seu nome? E o nome do seu filho? Ele faz uma pergunta para Deus e para as pessoas também. Quem embrulhou as águas em sua capa? Quem fixou todos os limites da terra? Quem subiu aos céus e desceu? Quem ajuntou nas mãos os ventos? Ele está fazendo perguntas. Isso me ensina que o sábio, ele também faz perguntas para a pessoa certa. Ele pergunta para o Criador sobre a sua criação e a sua criatura. E eu quero te encorajar algo que Deus, há quase um ano, colocou isso no meu coração. Há um ano atrás, o Senhor gerou em mim o desejo de fazer perguntas para Ele. E o que eu fiz? Eu fiz o meu caderno de perguntas para o Senhor, separei. E eu fiz aqui 30 perguntas. 30 perguntas para Deus. E algumas delas foram respondidas, algumas delas ainda estão sendo respondidas e algumas delas creio que o Senhor responderá no tempo certo. Graciela, qual é o tempo certo? O tempo que eu estiver preparada para ouvir a resposta do Senhor. Não é assim com nossos filhos? Nossos filhos às vezes fazem perguntas que não são apropriadas à sua idade para que a gente responda da forma certa, aprofundada, e aí a gente fala superficialmente. Mas quando chega na idade certa deles compreenderem e entenderem, a gente vai lá e responde aquela pergunta que foi feita há anos atrás. Assim é o Senhor conosco. A gente faz perguntas para Ele, mas Ele sabe o tempo certo de nos responder. E eu quero te encorajar, nesse mês de agosto, você separar um caderno para o Senhor, uma folha, uma agenda, o que você preferir. Você fazer 31 dias de perguntas para Deus. Eu quero ler, por exemplo, uma dessas perguntas que eu fiz para o Senhor há um ano atrás e agora Ele começou a me responder. Olha só. Na pergunta 14, eu perguntei ao Senhor, Senhor, qual a minha missão? Olha só, eu estou aqui levando a mensagem para vocês, porque um dia eu perguntei ao Senhor, eu tive vontade de saber os planos que Ele tinha para mim. E hoje essa pergunta está sendo respondida. Veja só, a pergunta 24ª. Senhor, qual é a minha mensagem? Porque todos nós temos uma mensagem a levar, não é verdade? E aí eu vejo, a minha mensagem era a palavra de Deus. Tem gente que a sua mensagem é levar a autoestima das pessoas. Tem gente que a sua mensagem é ajudar as pessoas no conflito, nas dificuldades de um casamento. Tem pessoas que a sua mensagem é ajudar as pessoas que estão depressivas a se recuperar mentalmente. Cada um tem a sua mensagem, aquela que o Senhor confiou a ela e que deu o dom para que ela falasse. E aí eu perguntei ao Senhor, Senhor, qual é a minha mensagem?
E hoje eu vejo, a minha mensagem é levar a palavra de Deus a outras pessoas, a você que tem fome, que tem sede de ouvir a voz de Deus, assim como eu tinha. Então é isso, eu sempre comparo a minha vida com aquela mulher do poço que encontrou Jesus. Ela tinha sede, sede do Senhor, sede da palavra do Senhor, e Jesus sabia disso, e ele foi até aquele lugar, Samaria, por causa daquela mulher, e através dela a cidade foi alcançada. Então eu comparo a minha vida com a dela. Eu tenho sede. E aí quando o Senhor saciou a minha sede, Ele vem saciando dia após dia, estou levando água também para você. Porque eu não quero beber dessa água da vida sozinha. Eu quero compartilhar essa água com você. Então é isso. E eu vim fazendo perguntas para o Senhor. Por exemplo, Senhor, quem sou eu? Senhor, por que eu sou assim? Sabe, certas características que você é diferente dos seus irmãos. E aí você se pergunta, por que eu sou assim? Fulano é mais calmo, fulano é mais centrado, fulano é assim. Aí você começa a se comparar. E aí Deus vem e me responde, porque você é desse jeito, porque eu vou te usar dessa forma. E é interessante porque Deus vai te mostrar que características que você tem, diferente dos demais da sua família, é para que Ele use essa característica para a glória dEle, para o reino dEle, para manifestar a vontade dEle na sua vida. Veja só, então eu vou fazer isso, vou te encorajar. Olha só o que eu escrevi aqui. Vamos lá. Senhor, por que pessoas saem e pessoas entram na nossa vida? Porque pessoas saem e porque pessoas entram na nossa vida. Hoje eu posso te responder, porque o Senhor me respondeu. Porque pessoas, elas são usadas para um propósito divino. Quando você está vivendo a vontade do Senhor, quando você quer viver segundo a vontade do Senhor, o Senhor vai colocar pessoas e vai tirar pessoas da sua vida para contribuir para este propósito acontecer. Então, essa pergunta foi respondida. Elas entram e saem para um cumprimento de um propósito do Senhor na vida da gente. Então é isso. Eu quero te encorajar no mês de agosto, você fazer 31 dias de perguntas ao Senhor. Pergunta mesmo à sua alma, o que a sua alma tem indagado. Senhor, por que eu faço isso e nunca consigo conquistar? Senhor, eu trabalho duro e não consigo vencer na vida. Ei, abra o seu coração. Rasga o teu coração diante do Senhor. Coloque nessas perguntas todas essas indagações que você não tem coragem de falar com o Senhor na oração. Senhor, por que eu não consigo me relacionar com ninguém? Eu começo um relacionamento e logo essa pessoa termina comigo. E aí o Senhor vai te responder. Eu oro para que Ele te responda. Amém? Então é isso. 31 dias de agosto, para cada dia você vai anotar uma pergunta. E o Senhor vai te responder, eu creio. Olha só, outra pergunta que eu fiz ao Senhor. Alguém pode mentir para o Espírito Santo? Olha que interessante, há um ano atrás, e o que o Senhor gerou em mim? Por esses tempos, a mensagem sobre o Espírito Santo, no qual eu trouxe esse tema. Por acaso alguém pode mentir para o Espírito Santo? Não, ninguém pode mentir para o Espírito de Deus. Então é isso, eu vou te encorajar a separar um caderno, uma agenda, um papel, qualquer coisa, e escrever 31 perguntas para Deus. Um sábio também pergunta para o Criador. Ele sabe, o fabricante conhece do seu produto, foi ele que fabricou. Então, Deus é o nosso Criador, é o nosso fabricante. Ele sabe por que te fez assim. Não é verdade? As suas qualidades, os seus dons, os seus talentos estão aí, ocultos para você, mas para Deus não, porque Ele quer te usar. E para isso você precisa entender por que você é assim. Ei, Senhor, por que eu sou assim? Olha só, e o Senhor vai te responder. Amém? Vamos lá. O que acontece nessas perguntas e nessas respostas?
Agur afirma que Deus, a palavra de Deus, ela é perfeita. A palavra de Deus é perfeita, ela é verdadeira e ela é confiável, ela é pura, refinada, sem erro, testada no fogo. É a palavra do Senhor. Versículo 5, cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ela é um escudo para quem nela se refugia. É isso que Agur quis dizer. Ela é confiável, pode acreditar na palavra do Senhor. Ela é sem erro, ela é testada no fogo, ela é refinada. Ouvimos tanto isso em Provérbios, né? Sobre o crisol que purifica a prata e o fogo que purifica o ouro, pois a palavra do Senhor também é. O 6 diz assim: nada acrescente as palavras dele, do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. O que Agur está querendo me ensinar aqui é um alerta contra quem quer distorcer ou alterar a revelação de Deus. Tentar acrescentar a palavra de Deus é colocar ideias humanas no lugar da verdade divina, trazer outras revelações que não fazem parte da revelação de Deus. Isso é perigoso, é uma advertência. Então, devemos preservar na integridade a revelação de Deus. Deus é imensamente superior ao ser humano, com certeza. Ele é o Criador, somos a criatura dele, que nos tornamos filho por meio de Jesus Cristo. Ele é a verdadeira sabedoria, e a verdadeira sabedoria entendemos que, como Agur fala, começa com a humildade e o temor a Deus. Primeiramente o temor a Deus, e você, com o temor do Senhor, você se torna uma pessoa humilde, você quer obedecer, você quer praticar, você quer viver a vontade do Senhor. A criação de Deus é revelada nela, a grandiosidade de Deus, ela é perfeita, não precisa ser adicionado nada do ser humano, já está tudo pronto, o início e o fim. Essa é a palavra do Senhor. Que sabedoria maravilhosa. Então é isso. Nós aprendemos com Agur que eu preciso também fazer algumas perguntas para Deus. É através dela que ele vai se revelar a mim, que ele vai falar sobre a minha criação com ele. Por que eu fui criado assim? Faça algumas perguntas para o Senhor. Na pergunta, você percebe que nas perguntas há uma revelação. Qual é o seu nome e o nome do seu filho? Lhe foi revelado em uma pergunta que Deus tinha um filho, algo divino, uma revelação. Então é isso. Quando você for fazer essas perguntas para o Senhor, peça: Espírito Santo, o que eu devo perguntar para Deus? Eu fiz isso também. Espírito Santo, o que eu devo perguntar para o Pai? E aí vai gerar dentro de você perguntas, no qual ele vai te responder: eu creio. Então é isso. E concluindo o capítulo 30, ele vai falar sobre os demais versículos, vai falar sobre um pedido sábio e equilibrado, que é a busca por equilíbrio e contentamento. Ele vai também alertar contra atitudes perversas, Deus que condena o orgulho, a rebeldia, a hipocrisia, a crueldade. Também vamos encontrar as coisas que nunca se satisfazem. Algumas forças na vida são como desejos sem fim, sempre querem mais. Agur nos convida à moderação, vigilância sobre os desejos descontrolados. Aprendemos isso em Provérbios. Vai nos ensinar o juízo sobre o desprezo aos pais. Compreendemos que honrar o pai e a mãe é um mandamento divino, independente se o pai ou a mãe merece, como muitos filhos falam: ah, mas meu pai e minha mãe nem merecem, ele me abandonou, ele me deixou, ele não cuidou de mim. Ei, lá nos 10 mandamentos não diz somente o pai e a mãe que cuidou, que amou você. Não, honrar é um princípio.
um princípio que tem recompensas. E qual que é? Vida longa, uma vida boa, que tudo vá bem a você. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Você sabia disso? Vida longa e que a sua vida vá bem. Então aprendemos também que tem mistérios maravilhosos da vida. Há coisas na vida e na natureza que são profundas, misteriosas e belas. Encontramos no capítulo 30, faça a leitura de todo o capítulo. Encontramos também mais um alerta sobre a mulher adúltera e a consciência cauterizada. O pecado repetido, sem arrependimento, leva à insensibilidade espiritual. Você para de ouvir a Deus. O pecado repetido, nunca se arrepende. Está ali sempre pedindo perdão, pode até pedir perdão para Deus, mas está ali novamente cometendo o mesmo pecado. E o que acontece? Há uma insensibilidade espiritual no qual você não mais ouve a voz de Deus e começa a se mover por decisões próprias que vai levar ao abismo. Isso é a consequência. Aprendemos também no capítulo 30 coisas que abalam a ordem da vida, quando ordens naturais e morais são invertidas. O resultado pode ser desequilíbrio e caos. Qualquer coisa que sai da ordem natural e moralmente invertida, ela vai levar ao caos da sociedade e da família. Se leva ao caos da família, com certeza levará da sociedade, porque tudo começa na família. E aqui acho tão bonito sobre a sabedoria nas pequenas criaturas, quando ele compara as formigas, os coelhos, os gafanhotos, a lagartixa. Ela fala pequena, mas entra nos palácios. A verdadeira sabedoria não está no tamanho ou na força, mas na habilidade, prudência e cooperação. Isso é muito lindo. Aprendemos também coisas majestosas ao andar. Ele fala sobre a elegância dos animais, ele fala do leão, do galo, do bode, animais que andam com confiança e autoridade, a beleza e firmeza na postura de quem tem convicção e domínio de si mesmo. E por fim, você também vai encontrar no capítulo 30 cuidado com a arrogância e a provocação. O orgulho, a provocação trazem consequências. Falar demais, se exaltar ou alimentar conflitos, discórdias, vimos muito isso no Provérbios, pode causar grandes danos. E pior ainda, danos irreversíveis. Então, por isso, o provérbio sempre vai repetindo até que você entenda que essas atitudes podem causar um grande dano familiar, social, em qualquer lugar. Fofoca, discórdia, testemunhar falsamente, tudo isso traz danos, divisão, separação. E aí é só Deus para mudar tudo isso. Engraçado que começa com o homem, mas depois, quando o homem perde o controle dessa situação, ele vai até Deus e pede Deus para ajudar, para fazer, para resolver. E se Deus não faz no tempo que ele pede, ele fala, o Senhor não me ouve, o Senhor não me responde, o Senhor me abandonou. Ei, lembrando que quem começou com tudo isso foi você. Então, peça sabedoria a Deus para que você resolva. Ele vai ajudar, como um pai ajuda um filho, mas ele vai capacitar você. Porque foi por meio de você que tudo isso aconteceu. Então ele vai capacitar você para resolver. É isso. Você vai precisar resolver. Não Deus, somente Ele, mas Ele em você. Amém? Graças a Deus. Então é isso. Vamos orar. Vamos orar com o tema no seguinte tema. Senhor, gere em mim perguntas que vão me aproximar de Ti e que vai fazer o Senhor se revelar a mim.
Não é verdade? Porque através dessas perguntas o Senhor me trouxe aqui diante de você. Foi através dessas perguntas que o Senhor revelou o propósito que Ele tinha na minha vida, no qual eu nem percebia. Nunca imaginei que um dia eu estaria aqui, sentada, falando da palavra do Senhor. Mas foi através das perguntas que Ele ativou este propósito na minha vida. Foi através das perguntas que o Senhor desenrolou o pergaminho celestial com os planos que Ele tinha para mim. Aí Ele começou: minha filha, então é isso, você foi criada por esse motivo, você é assim por isso, e assim, para que cumprimento da vontade dEle? Todo o seu dom, todo o seu talento, todos os seus relacionamentos, todo o seu recurso, toda a sua influência que você tem, é para revelar o Senhor nesta terra. Ei, lembra? Primeiro é o reino. E todas as coisas, todas as demais são acrescentadas na sua vida. Então, todo ser, tudo que você é para revelar a Deus, para trazer o reino dele nessa terra. Seja por meio de dinheiro, de negócio, de influência, de família, de estudo. É para trazer a glória do Senhor através da sua vida. Amém? E como isso acontece, Graciela? Ei, escreve essa pergunta. Ele vai te responder no seu particular. Amém? Porque é um plano para cada pessoa. Lembrando, somos 8 bilhões de habitantes nessa terra. Nenhum tem as digitais igual a sua. Ninguém tem a digital igual a sua. Então é isso. Há um plano perfeito de Deus somente para você. E Ele vai revelar só a você. Ele não vai falar com a outra pessoa, ele quer dizer especialmente a você. Então vai até ele, comece a escrever. Agosto, 31 dias de pergunta. E não é coincidência, vamos encerrar amanhã 31 dias de sabedoria para 31 dias de perguntas ao Senhor. Vai separando o seu caderno, vai separando a sua folha e comece a escrever. Cada dia você vai escrever uma pergunta para Deus. Amém? Vamos orar? Mas antes disso, eu te peço com muito amor, com muito carinho, você que ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreve neste canal, ative as notificações para receber quando a mensagem for postada, curta, dá o seu like, isso é muito importante para os algoritmos do YouTube. Comente, mande essa mensagem para outra pessoa e convide um amigo, um familiar para fazer parte deste canal de bênçãos. Amém? Eu conto com você. Eu conto com você para multiplicar tudo isso que o Senhor tem confiado às minhas mãos. Seja também um mensageiro do reino de Deus nesta terra. Amém? Vamos orar? Pai amado, Pai maravilhoso, Pai glorioso, Pai perfeito, Pai que não tem sombra de variação, Pai que é a verdade, Pai que se revela àqueles filhos que o buscam. Oh, Pai amado, muito obrigada, Senhor, porque compreendemos que somos ignorantes na nossa forma humana, mas buscamos em Ti esta sabedoria, este conhecimento e entendimento e a compreensão, Pai, de tudo que o Senhor vem fazendo nestes dias, que o Senhor vem fazendo nestes anos na nossa vida. Compreendemos, Senhor, que éramos ignorantes, mas agora venhamos buscar o que está no Teu reino, Pai, a revelação dos céus para a nossa vida, a revelação da Tua vontade, a revelação, Senhor, do Teu desígnio para a nossa vida, dos propósitos do Senhor. Esta é a sabedoria, meu Pai, saber por que viemos ao mundo, saber por que viemos e qual é a nossa missão. Muitas vezes, eu e os meus irmãos estamos vivendo a missão de outros, querendo fazer o que os outros fazem. Pai, aprendi que há um plano perfeito para cada um que o Senhor colocou neste mundo. Há um plano separado e é onde nós queremos acessar, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, liberte-nos dessa ignorância, que a partir de agora possamos ser conhecedores da Tua revelação, Senhor, para a nossa vida, para a nossa família, em nome de Jesus Cristo.
Senhor, que nesses 31 dias de agosto, gere em nós perguntas, Pai, que serão respondidas pelo Senhor. Sabemos que o Senhor trabalha com o tempo e cada tempo será respondido da sua forma. Em nome de Jesus, há tempo para todas as coisas debaixo do céu, assim está escrito na tua palavra. Há um tempo e um propósito para todas as coisas nessa terra. Em nome de Jesus, que essas perguntas que vão ser escritas ao Pai, que vão ser feitas ao Senhor, seja gerada pelo teu Espírito Santo e que através dela e por meio dela, que o propósito do Senhor seja ativado em nós, em nome de Jesus Cristo. Gere em nós estas perguntas e que o Senhor venha nos responder e que possamos ouvir também, Senhor, o que o Senhor está nos falando, em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, não deixe ninguém aqui em dúvida, porque a palavra do Senhor diz que aquele que busca o Senhor encontra. Nós temos buscado o Senhor nesses 30 dias e continuaremos a buscar. Continuaremos, Pai. Só demos um ponto de partida, o primeiro ponto de partida, mas vamos continuar a buscar o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que seja gerado no coração deste meu irmão, desta minha irmã, a tua vontade, o teu desejo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Obrigada pela sabedoria que o Senhor está nos dando. Obrigada pela capacitação e entendimento e o discernimento que vem dos céus para nós. A palavra do Senhor diz que aquele que tem falta de sabedoria, é só pedir ao Senhor, que o Senhor vai dar, que o Senhor vai entregar, que o Senhor vai capacitar. É isso, o Senhor quer filhos sábios, filhos que tomem atitudes certas, filhos que agem com sabedoria. E assim faremos, meu Pai, pois estamos aqui buscando o Senhor nesses 31 dias, em nome de Jesus Cristo. Que a partir de hoje, Senhor, comece a gerar em nós perguntas que faremos ao Senhor e creio que o Senhor terá o maior prazer em responder. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigada, porque estamos concluindo com sucesso esses 31 dias de busca pela sabedoria divina, sobrenatural, extraordinária do Senhor. Um beijo, até a próxima mensagem, que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família e tudo que você colocar as mãos. Até a próxima mensagem.